Essa história que eu vou te contar passou de geração em geração na minha família, mas nunca em voz alta. Era como se algo proibido pairasse sobre ela, como se até falar sobre o orfanato de Santa Luzia trouxesse azar. O orfanato de Santa Luzia, localizado em uma pequena cidade do interior, já foi o lar de muitas crianças desamparadas. Fundado no final do século XIX, ele era conhecido não só pela ajuda que prestava a essas crianças, mas por uma série de acontecimentos estranhos que começaram a acontecer por lá. Hoje, ele está abandonado, em ruínas, e os mais antigos falam que aquele lugar ele guarda segredos que ninguém deveria desvendar. A história começa em uma noite de 1927. Conta-se que houve uma terrível tempestade, uma daquelas que raramente se vê. Relâmpagos cortavam o céu e a chuva desabava como se quisesse afogar a terra. Naquela noite, as irmãs que administravam o orfanato estavam inquietas. As crianças pareciam agitadas. Algumas choravam sem motivo nenhum, outras falavam de sombras que viam pelos corredores. Mas o que aconteceu depois, ninguém podia prever. No meio daquela madrugada, uma das crianças mais velhas, Maria, desapareceu. Era uma menina tímida, com cerca de 10 anos, que nunca causava problemas. Todos no orfanato se mobilizaram para procurá-la. Vasculharam cada canto daquele lugar, mas não a encontraram. O mais estranho, as portas e as janelas estavam todas trancadas. Como ela havia saído. Na manhã seguinte, o corpo de Maria foi encontrado no jardim. Estava embaixo de uma árvore antiga, que muitos diziam ser amaldiçoada. Seu corpo estava estranho, como se tivesse sido colocado ali. A expressão no rosto dela era de puro terror. Depois desse incidente, nada foi o mesmo no orfanato. As irmãs começaram a relatar visões de Maria pelos corredores. As crianças diziam ouvir risadas que vinham das paredes durante a noite. E sombras sem dono eram vistas caminhando pelos jardins. Relatos estranhos de uma entidade que se movia entre as sombras começaram a circular. Algo que poderia estar ligado ao próprio solo, onde o orfanato havia sido construído. Os anos se passaram, mas os eventos paranormais se intensificaram. Mais crianças desapareceram sem deixar rastro. O mais perturbador é que sempre eram encontradas perto da mesma árvore onde a Maria havia sido encontrada. Por conta disso, o lugar foi eventualmente fechado. Algumas histórias mais antigas dizem que, após o fechamento, o orfanato ele foi usado por um grupo de pessoas em rituais obscuros. Algumas testemunhas juram ter visto luzes estranhas e ouvido cânticos durante a noite. Mas aqui é onde a história realmente fica assustadora. Décadas após o orfanato ser abandonado, um grupo de adolescentes, desafiando as lendas, decidiu invadir o local para investigar. Queriam provar que tudo não passava de superstição. Eles gravavam tudo. Levaram câmeras e lanternas, mas apenas um deles voltou. Ele estava em choque, incapaz de falar por semanas. Quando finalmente conseguiu dizer algo, falou sobre portas que se trancavam sozinhas, ruídos de correntes sendo arrastadas, e o mais aterrorizante, ele disse que viu Maria. Segundo ele, ela ainda parecia uma criança, mas seus olhos não tinham mais vida. Eles estavam vazios, e ela não andava, flutuava em direção a eles. Os amigos que não voltaram nunca foram encontrados. Até hoje, a cidade evita falar sobre o que aconteceu naquela noite. Os moradores mais antigos falam que as almas das crianças nunca deixaram o orfanato, que estão presas ali, vagando sem descanso,
esperando que alguém as liberte. E é por isso que, mesmo abandonado, ninguém se atreve a chegar perto do orfanato de Santa Luzia após o pôr do sol. Eu nunca acreditei em histórias de fantasmas. Sempre achei que as pessoas inventavam essas coisas para justificar o que elas não conseguiam entender. Mas o que aconteceu no Hospital de São Vicente é algo que eu não consigo esquecer. E se você ouvir atentamente, vai perceber que não é só uma história. O Hospital de São Vicente foi inaugurado no início do século XX, em uma cidade pequena e pacata, com o objetivo de atender a população local. Durante muitos anos, funcionou sem maiores problemas, até que um incêndio tomou conta do lugar em 1953. O fogo destruiu boa parte do prédio, ceifando a vida de várias pessoas, entre pacientes e funcionários. Apesar da tragédia, ele foi reconstruído e voltou a funcionar. Mas o que muitos não sabem é que, desde então, ele nunca mais foi o mesmo. Minha avó trabalhou no hospital como enfermeira por quase 30 anos. Ela sempre evitava falar sobre os acontecimentos daquele lugar. Mas em uma das últimas conversas que tivemos, antes de sua morte, ela me contou o que vivenciou, e o que ela disse ainda me dá arrepios. Era uma noite comum, de plantão noturno. Os corredores estavam quase vazios, apenas com o som ocasional de um monitor cardíaco ou uma conversa sussurrada entre os enfermeiros. O Hospital São Vicente, como qualquer outro hospital, tinha um clima pesado à noite, mas naquela noite, algo parecia muito diferente. Tinha um silêncio estranho tomando conta do lugar. Minha avó estava checando os prontuários quando ouviu um som de passos. Ela não pensou muito nisso, pois pacientes costumavam andar pelos corredores, apesar das recomendações para permanecerem em seus quartos. Mas ao sair da sala de prontuários para verificar, ela viu algo que a fez congelar. Lá, no final do corredor, estava uma figura pálida de um homem vestido com um avental hospitalar, parado de costas. Ela se aproximou, achando que era algum paciente que precisava de ajuda. Mas quando estava prestes a perguntar se ele estava bem, o homem simplesmente desapareceu, como uma névoa dissipando no ar. Acreditando que sua mente estava lhe pregando peças, minha avó voltou ao trabalho. Mas aquele não seria o único evento estranho naquela noite. Mais tarde, enquanto eu fazia sua ronda pelos quartos, um paciente idoso, visivelmente perturbado, agarrou o braço dela e murmurou com a voz trêmula: "Ele veio me buscar. O homem do fogo, ele está aqui." Sem entender o que o paciente queria dizer, ela tentou acalmá-lo, dizendo que tudo estava bem. Mas os olhos dele não mentiam. Havia puro terror em seu olhar. No decorrer daquela semana, vários pacientes relataram ter visto o mesmo homem caminhando pelos corredores. Ele sempre aparecia à noite, movendo-se de forma silenciosa, com o rosto sem expressão. O mais estranho era que todos os relatos o descreviam da mesma maneira: pele queimada, roupas manchadas de cinzas e um olhar vazio. Com o tempo, minha avó e os outros funcionários começaram a acreditar que aquele homem era um dos pacientes que haviam morrido no incêndio de 1953. Naquela época, o fogo começou no terceiro andar, onde estava a ala dos pacientes em estado grave. Muitos não tiveram chance de escapar e os corpos de alguns deles foram encontrados carbonizados. As aparições não pararam. Elas se tornaram mais frequentes, principalmente no terceiro andar, aonde, após o incêndio, a equipe começou a notar um padrão. Pacientes que relatavam ver o homem queimado costumavam falecer pouco tempo depois. Era como se ele viesse para buscá-los. Até os funcionários passaram a ter medo de trabalhar nos turnos noturnos, especialmente quando eram designados para aquele andar.
Minha avó me disse que no último ano dela no hospital, ela mesma foi visitada por ele. Foi uma noite fria de inverno, o vento assobiava pelas janelas antigas e os corredores estavam completamente desertos. Ela estava no terceiro andar, arrumando alguns medicamentos, quando viu uma sombra passar pela porta. E lá estava ele novamente, parado no final do corredor, de costas. Ela sabia que se aproximasse ele desapareceria, mas o mais perturbador foi que, dessa vez, o homem se virou lentamente. Seu rosto era deformado, queimado em várias partes, mas seus olhos, os olhos ela nunca esqueceu, eram vazios, ao mesmo tempo cheios de uma dor que parecia insuportável. Ela sabia que estava olhando para alguém que havia morrido de forma terrível, preso para sempre naquele hospital. Naquela mesma noite, ela pediu demissão e nunca mais voltou ao Hospital de São Vicente. Depois dessa conversa, eu fui até o hospital. Ele ainda estava em funcionamento. Perguntei a alguns enfermeiros mais velhos sobre o Homem do Fogo. Alguns apenas sorriram nervosos, enquanto outros pedindo para eu não mexer com o que eu não entendia. Mas de uma coisa eu sei: as histórias dos antigos não são apenas lendas. Algo está naquele hospital, algo que não pertence ao nosso mundo e que espera nas sombras por sua próxima vítima. É engraçado como a memória das cidades muda, mas algumas histórias nunca se perdem. Minha avó costumava dizer que há certos lugares que deveriam ser deixados em paz, esquecidos pelo tempo. Um desses lugares é a igreja de São Bartolomeu. E eu sei disso porque vivi uma das noites mais assustadoras da minha vida lá. A igreja de São Bartolomeu, ela fica em um vilarejo esquecido, cercado por colinas e estradas de terra que parecem nunca acabar. Construída no final do século XVIII, a igreja foi, por muitos anos, o coração do vilarejo. Todos os domingos os sinos tocavam, chamando as famílias para a missa, mas há mais de 50 anos ninguém entra lá. A história diz que em 1967, durante uma missa, algo terrível aconteceu. Os fiéis estavam reunidos, como de costume, quando um grito ecoou pela nave da igreja. Ninguém soube de onde veio o grito, mas ele parecia atravessar as paredes. O padre, assustado, interrompeu a missa e tentou acalmar a multidão, mas então os sinos da torre começaram a tocar sozinhos. Era um som diferente, não como os toques habituais. Era dissonante, distorcido, e cada badalada parecia vir de um lugar mais sombrio. As pessoas correram para fora em pânico e juraram que nunca mais voltariam. Desde então, a igreja foi abandonada, com suas portas trancadas e os sinos silenciados para sempre. Mas o que muitos não sabem é que aqueles sinos ainda tocam, mas não para todos. Eu soube dessa história a minha vida inteira, mas como muitos jovens, não acreditava nas bobagens dos antigos. Foi só quando decidi visitar o lugar que percebi o quanto eu estava enganado. Era um fim de tarde, nublado, quando eu e mais 2 amigos resolvemos visitar São Bartolomeu. A ideia era passar por lá antes que escurecesse, apenas para ver o local de perto, tirar algumas fotos e, claro, provar que não havia nada de sobrenatural. Mas conforme nos aproximávamos da igreja, o ar ao redor parecia mudar. Ficou mais denso, pesado, como se algo estivesse nos observando. A fachada da igreja, ela estava coberta de musgo e as janelas, em sua maioria quebradas ou cobertas por tábuas velhas. As portas duplas, feitas de madeira escura e desgastada, estavam fechadas com correntes grossas, como se algo estivesse preso ali dentro. O vilarejo ao redor era um fantasma. As poucas casas que ainda estavam de pé pareciam prestes a desabar, e não havia sinal nenhum de vida. O silêncio era absoluto. Quando chegamos perto da porta da igreja, percebi que algo estava errado.
O vento que antes soprava entre as árvores havia cessado de repente. O lugar estava estranhamente quieto. Um dos meus amigos, sempre o mais corajoso, sugeriu que dessemos a volta e procurássemos uma maneira de entrar pela sacristia. Relutante, segui com eles. Quando chegamos aos fundos, encontramos uma janela quebrada, grande o suficiente para que conseguíssemos entrar. Um a um, passamos pela abertura e nos encontramos dentro da igreja. O interior era ainda mais sombrio do que o exterior. A madeira do chão rangia sob os nossos pés e os bancos estavam cobertos de poeira. O altar estava intacto, mas parecia que ninguém tocava ali há décadas. Uma sensação de opressão tomou conta de nós, e eu nunca tinha sentido nada daquele jeito na minha vida antes. Enquanto explorávamos o lugar, um som baixinho começou a surgir. No início, pensei que fosse minha mente pregando peças, mas logo percebi que meus amigos também haviam parado e estavam olhando em volta, confusos. Era um som distante, um eco, como se os sinos da torre ainda estivessem tocando. "O que é isso?" perguntou dos meus amigos, visivelmente nervoso. Olhei para cima, para a torre, e lá estavam eles, os sinos, balançando lentamente. Mas o mais assustador é que não havia vento, o ar estava imóvel. Tentamos nos convencer de que era apenas alguma corrente de ar, mas sabíamos que aquilo não era normal. O sino ficou mais alto, quase como uma advertência, e logo depois disso, ouvimos passos vindos do fundo da igreja, perto da sacristia. O pânico tomou conta de nós. Quem estaria ali? A igreja estava abandonada e ninguém morava nas redondezas. Decidimos sair rapidamente, mas conforme nos aproximávamos da janela pela qual havíamos entrado, ouvimos uma voz, um sussurro. "Vocês não deveriam estar aqui." O medo se apoderou de nós. Nenhum de nós quis olhar para trás, mas quando eu finalmente reuni coragem e me virei, eu vi uma figura parada no corredor, perto do altar. Era um homem, ou que parecia ser um homem, vestido de roupas de padre, mas seu rosto estava pálido, como se não fosse humano. Ele nos observava, sem se mover, apenas com aquele olhar vazio. Fugimos pela janela sem olhar para trás. O som dos sinos continuou, mesmo depois de estarmos do lado de fora. Não sei se foi o medo ou se foi algo mais, mas parecia que, quanto mais corríamos, mais os sinos ficavam distantes, até que tudo se calou. Nunca voltei àquela igreja. Meus amigos também não. Dizem que a partir daquele dia, os sinos de São Bartolomeu nunca mais tocaram. Mas eu sei a verdade. Eles ainda estão lá, esperando por quem ousar entrar novamente. E o padre, aquele padre, ou o que quer que seja que ele fosse, ainda guarda aquele lugar. Talvez esperando pelo próximo visitante que se atreva a desafiar o silêncio dos antigos sinos. Meu avô sempre me advertiu sobre o cemitério da colina. Ele dizia que lá não era um lugar para se visitar à noite. Os antigos sussurravam que ao cair da escuridão, as almas dos que ali descansavam se tornavam inquietas. Eu nunca levei essas histórias muito a sério, até que há alguns anos eu decidi descobrir por mim mesma. E hoje eu gostaria de não ter ido. O cemitério da colina, no alto de uma estrada esquecida, está ali há mais tempo do que a própria cidade. Muitas gerações foram enterradas naquele solo. E além do local dizia que não eram apenas os mortos que habitavam aquele lugar. Diziam que o cemitério foi construído em um terreno amaldiçoado, onde séculos atrás rituais sombrios foram realizados. Era uma noite fria e sem lua, e eu, na minha teimosia juvenil, aceitei o desafio de alguns amigos para passar algumas horas no cemitério após o anoitecer. Não que eu acreditasse nos boatos, mas sempre me senti atraído por lendas e mistérios. Convencido de que tudo não passava de superstição, nos armamos com lanternas e coragem, prontos
para provar que nada de sobrenatural existia ali. Ao cruzar os portões enferrujados, um silêncio opressor nos envolveu. O vento, que antes soprava, cessou completamente. Caminhamos por entre as lápides antigas, algumas caindo aos pedaços, outras ainda intactas, com nomes apagados pelo tempo. Cada passo parecia ecoar em meio ao silêncio, como se o próprio sol estivesse nos observando. Conforme nos aventurávamos mais a fundo no cemitério, algo começou a nos incomodar. Era como se estivéssemos sendo seguidos. Não vimos ninguém, claro, mas aquela sensação persistente de que algo estava nos observando fez o ar parecer mais pesado. As sombras, entre as lápides, pareciam se alongar de maneira estranha, como se estivessem se movendo, mas sempre no limite da nossa visão. Um dos meus amigos, já desconfiado, sugeriu que voltássemos, mas eu, determinado a provar que não havia nada ali, além de antigas histórias, insisti em continuar. Foi então que ouvimos. A princípio, o som era baixo, quase um sussurro, uma voz fraca, como se viesse de muito longe, chamando por nós. Vocês ouvem isso? Perguntei, com o coração batendo mais rápido. Todos confirmaram, mas nenhum de nós conseguia entender de onde vinha aquela voz. Era como se estivesse ao nosso redor, como se o vento estivesse sussurrando. Vamos sair daqui, disse um dos meus amigos, visivelmente abalado. E foi aí que o frio chegou. Um frio que não era natural. Não natural para aquela época do ano. Ele veio de repente, tomando conta do cemitério, nos envolvendo. Eu sabia no fundo que algo estava errado, mas antes que pudéssemos reagir, vimos algo se mover entre as lápides. Era uma figura alta e sombria, caminhava lentamente entre as sepulturas. Não parecia ser de carne e osso, era mais como uma sombra, uma silhueta densa, sem forma definida. Parecia flutuar sobre o chão, deslizando em nossa direção. E as vozes, aquelas vozes agora estavam mais altas, sussurrando palavras que não conseguíamos entender, mas que de alguma forma nos gelavam até os ossos. Meu instinto foi correr, mas algo me manteve ali preso, pelo medo ou pela curiosidade mórbida. A figura parou diante de uma lápide antiga, com inscrições já apagadas pelo tempo. O ar ao redor ficou ainda mais denso, e eu vi, claramente, uma mão saindo da terra. Uma mão pálida, decomposta, com os dedos longos e finos como garras, agarrando as bordas da lápide. Foi o suficiente. Todos nós corremos como loucos em direção à saída, mas quanto mais corríamos, mais parecia que o cemitério se estendia. Os portões, que antes estavam a poucos metros de nós, agora pareciam cada vez mais distantes, como se estivéssemos presos em algum tipo de labirinto sombrio. E as vozes nos seguiam. Por que vocês estão aqui? Elas sussurravam. Não deveriam ter vindo. Elas continuavam falando. Quando finalmente chegamos aos portões, nos sentimos como se tivéssemos escapado de um pesadelo. O frio desapareceu, o vento voltou a soprar e o cemitério ficou em silêncio novamente. Olhei para trás uma última vez e vi de relance a figura sombria parada no mesmo lugar nos observando, como se estivesse esperando a nossa volta. Nunca mais voltei ao cemitério da colina, e depois daquela noite, sempre que alguém me pergunta sobre as histórias que cercam aquele lugar, eu digo apenas uma coisa: algumas lendas são melhor deixadas intocadas. Meu avô tinha razão. O cemitério da colina guarda segredos que deveriam permanecer enterrados. E aquelas vozes, elas ainda estão lá, esperando por mais alguém que se atreva a entrar depois do anoitecer.